1 Reis, capítulo 19, verso 2 e 3. Nós vamos falar um pedaço da história em relação à vida de Elias em um determinado momento, de quando Jezabel toma conhecimento por conta do seu esposo, Acabe, sobre o fato de Elias ter matado os 450 profetas de Baal. Um momento extraordinário de bênção, do mover de Deus, de quando Elias ao monte desafia o Deus Baal em adoração ao nome do nosso Deus. Ele repara o altar, o Deus verdadeiro, o único Deus da Bíblia, ele responde com fogo do céu e a partir daí os profetas de Baal são neutralizados. A questão é, essa experiência, esse momento extraordinário, a vida de Elias não o impediu de logo à frente, em algum momento depois, ele está fragilizado na sua vida. E eu quero dizer para você que essa fragilidade, ela é normal, nós somos seres humanos e todo ser humano passa por momentos de dificuldade. Eu sou o pastor Vanderlei Vilela, da Quinta Igreja Evangélica de Assembleia de Deus, claro e evidente, dirijo o 22º templo, lá no Terra Nova, o bairro de Conselheiro Paulino. Tenho o prazer de poder falar da palavra de Deus para você e hoje eu quero falar sobre para onde olhar na hora da adversidade. E esse texto, ele vai trazer para você, ele vai trazer para nós esse entendimento. Elias, ao invés de olhar e entender ou trazer à sua memória aquilo que Deus já havia feito, ele se perde nesse momento, nessa ocasião, e eu já disse, isso é totalmente normal. E ele, ao invés de olhar para o poder de Deus, para a autoridade de Deus, para a experiência a qual ele já tinha experimentado na presença do Senhor, ele vai olhar para uma ordem, porque Jezabel, nesse texto, vai mandar um recado para ele e vai dizer que se naquele mesmo horário, naquela ocasião, não acontecesse com Elias a mesma coisa que acontecera com os profetas os quais ele matara, que os deuses fizessem a ela a mesma coisa. E Elias, ele não repara um detalhe naquela ocasião. Esses deuses pelos quais Jezabel estava, por assim dizer, jurando que destruiria a vida de Elias, ele já havia envergonhado. E às vezes o que acontece na nossa vida, contextualizando, é exatamente essa situação. A gente vai tendo a dificuldade na hora da adversidade de olhar para o lugar certo. E às vezes a gente olha exatamente potencializando a adversidade, a gente prioriza as dificuldades, a gente acaba priorizando, ou nós acabamos priorizando os problemas à nossa volta, a afronta das pessoas, as circunstâncias, e esquecemos de olhar para Deus, que é sim o autor e consumador da nossa fé, é Ele quem garante a nossa vitória. E nessa ocasião, nessa situação, o que acaba acontecendo é essa fragilidade. Quando deixamos de olhar para Deus, quando na verdade olhamos para qualquer outra direção, a não ser a direção que Deus tem determinado para a nossa vida, o que acaba acontecendo é essa fragilidade na alma. A nossa alma passa a estar enferma, porque a gente olha para a situação, ainda que seja uma situação momentânea, ainda que seja uma situação indevida, como essa promessa. Deixa eu ler o texto só para afirmar isso para você. Diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Então, ou seja, se você toma uma decisão, uma atitude, qualquer que seja, olhando a direção errada, perdendo o foco da sua visão, a tendência é você se perder nessa caminhada. E aí, só a misericórdia de Deus, como na vida de Elias, para poder trazer para você ou reposicionar você no caminho certo, na direção certa. O segredo e o lugar para onde devemos olhar na hora da adversidade é para o Senhor. Precisamos estar focados na palavra, precisamos olhar também, talvez em algum momento, as experiências passadas. Olhar para trás é bom? Sim, se você olhar para trás e conseguir entender quanto livramento Deus gerou, o quanto Deus já trouxe para você de solução, o quanto Deus já ministrou sobre a sua vida, o quanto o Senhor já trabalhou de forma extraordinária na sua vida, eu tenho certeza, você que está me ouvindo nesse momento,
se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que Deus tem resposta, que Deus tem solução, que Ele é a solução, que Ele tem poder. E nesse contexto, nessa situação, o que vai acabar acontecendo é exatamente a trazer à memória, trazer à sua lembrança essa condição de tantos livramentos, talvez na área de saúde, na família, na vida financeira, em quantos momentos difíceis você não já passou. Então não olhe para essa situação como se ela fosse intransponível, ou para a situação que você está vivendo no momento, não olhe para ela como se ela fosse intransponível, como se fosse algo impossível de se reverter. Entenda, o Deus que já agiu na sua vida, Ele continua agindo. O Deus que trabalhou lá atrás, que trabalhou a igreja, que trabalhou pessoas que você conhece, pessoas próximas a você, Ele continua o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma condição para transformar essa situação da sua vida. Um conselho que eu te dou é não se mover sem uma visão clara. Se você não tem uma visão clara, então não se mova em direção alguma. É preciso compreender que em determinados momentos Deus quer que nós não estejamos paralisados, mas sim estrategicamente parados, observando, analisando a situação à nossa volta, para que haja sim uma atitude acertada mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus vai garantir que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, ainda que alguém que você até considere tenha determinado algo sobre a sua vida contrário ao projeto de Deus, entenda, essa determinação, essa maldição, essa fala, essa ordem, ela não vai se cumprir, porque Deus é maior na sua vida. Então, sempre olhar para Deus, sempre compreender o que Deus quer para a sua vida é o ponto principal. Um segredo também em relação a uma maneira de olhar que nós precisamos ter é para as promessas de Deus. O que Deus te prometeu, o que Ele garantiu para você, está em conformidade com a circunstância a qual você está vivendo? Se não está, entenda, essa circunstância ela vai passar. Se o que Deus garantiu e prometeu para você não está de acordo, ou a situação de vida não está de acordo com o que Deus declarou, não tem nada a ver com o projeto de Deus, com o querer de Deus, compreenda e entenda que toda essa situação e tudo à sua volta vai passar, mas a promessa, a palavra de Deus, ela não passa jamais. Então confie no Senhor, descanse no Senhor e entenda, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não importa o nível de autoridade em relação à pessoa próxima de você que tenha determinado qualquer coisa, a última palavra sobre a sua vida, ela provém do Senhor. Amém? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que Deus ministre sobre você graça, paz e alegria. Não só hoje, mas sempre, a cada dia. Confie em Deus.